Olá pessoal, saudações, aqui quem vos fala é o professor Jefferson Alexandre. Na aula de hoje estaremos começando o nosso curso, a nossa playlist de construções geométricas utilizando-se apenas de régua e compasso. Já adianto para vocês que a régua que estaremos utilizando é essa régua aqui, ó, que será utilizada apenas para traçar segmentos, representações de semi-retas e retas, e o nosso instrumento de medição, vamos assim dizer, será o nosso compasso, que será representado aqui por essa circunferência, no qual a ponta seca é o centro, dessa circunferência, e a abertura do compasso será dada pelo raio aqui dessa mesma circunferência, tá bom? Então, a ideia dessa primeira aula é fazermos a divisão de segmentos em partes congruentes, ou seja, segmentos menores que tenham o mesmo comprimento. E aí vamos aqui, a proposta para esse primeiro segmento AB é dividi-lo, na verdade, em duas partes iguais, ou seja, queremos encontrar o ponto médio do segmento AB. Essa daqui talvez seja das construções uma das mais elementares de fato. E aí vamos fazer aqui juntos, olha só. Primeiramente, coloco a ponta seca do compasso em uma das extremidades, e vou abrir o compasso de maneira tal que essa abertura seja maior do que metade desse segmento AB. Por que maior do que metade? Porque eu vou precisar formar pontos, e a formação de pontos será dada pela interseção entre objetos. E aí, já adiantando aqui a construção para vocês, depois que coloquei aqui, a ponta seca em B, faremos a mesma coisa, com a mesma abertura, colocando a ponta seca em A. E aí nós precisaremos da interseção entre essas circunferências, tá bom? Para podermos ter os dois pontos de interseção e assim determinarmos uma reta. Então vamos aqui, olha só. A ideia, como eu já falei para vocês, seria traçar essa circunferência inteira aqui, e depois traçar essa circunferência inteira, agora com a mesma abertura, mas com a ponta seca em A. E aí, a partir dessas duas circunferências, o que é que nós temos? Nós temos as interseções desses objetos. Então, deixa eu marcar aqui, olha só, na cor verde, essas interseções. Está aqui uma interseção e está aqui a outra interseção. Quando nós pegamos a régua, vamos lembrar de que por dois pontos passa uma única reta, ou seja, uma reta fica determinada por dois pontos. Essa reta aqui, ela veremos um pouco mais à frente no nosso curso, a nossa mediatriz, ou seja, ela divide o segmento AB em duas partes iguais, além disso forma um ângulo de 90 graus. Mas como que nós queremos aqui é tão somente dividir o segmento em duas partes iguais, basta-nos aqui, ó, pegar esse pontinho, esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto M. Esse ponto M, ele é exatamente o que nós podemos chamar de ponto médio, tá bom? Ou seja, ele dividiu o segmento AB em duas metades. E aí, como vocês podem ver, a nossa figura ela ficou aqui, bastante, entre aspas, prejudicada aí, ficou bem suja, vamos assim dizer, com essas circunferências. E a ideia é, quando nós estivermos um pouco mais à frente, entendermos que o que importa, de fato, são as interseções, nós podemos fazer essa mesma questão da seguinte maneira, olha só. Nós podemos vir aqui, ó, já como o que eu quero são as interseções, eu marco apenas pequenos arcos, ó. Venho aqui, marco esses pequenos arcos, vou lá em B, ó, coloco a ponta seca em B, faço a mesma coisa aqui, ó, pequenos arcos, e aí isso já é suficiente para termos as interseções. Então, ó, com essas interseções aqui, eu posso vir com a régua, colocar em um ponto e no outro e marcar aqui o nosso ponto médio. Então, aqui talvez seja a maneira um pouco mais interessante. Então, esse ponto M, que ele é, como já falado para vocês, o ponto médio. A ideia é, se você estiver fazendo no seu caderno, utilizando o compasso físico, você traçar esses arcos de uma maneira
bem suave, para que depois você possa pagar com tranquilidade e não ficar a marca aí no seu papel, tá bom? Então pronto, já dividimos o segmento aqui em duas metades. Em outro momento, nós podemos até fazer a justificativa, né, utilizando congruência de triângulos, de por que é que de fato nós temos aqui M é o ponto médio. Por enquanto, nós podemos verificar, né, utilizando o nosso compasso. Posso ver que o compasso aqui, ó, abrir o compasso de B até M e observar que é a mesma abertura de M até A. Então, de fato, como tem a mesma circunferência, nós temos aqui, ó, quando coloca no ponto M, você tem uma circunferência que passa pelo ponto A e passa pelo ponto B, no qual AM e MB são raios. A ideia agora é dividir o segmento CD em 5 partes congruentes. Então, como é que nós faremos isso? Para isso, o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de uma reta auxiliar, tá bom? Como assim uma reta auxiliar? Vamos aqui desenhar uma reta qualquer. Como nós sabemos, por um ponto passam infinitas retas. Nesse caso, vamos desenhar uma reta que passa por C, tá bom? E que não seja a reta suporte CD, tá bom? Ou seja, qualquer reta que não seja a reta que passa por CD. E aí, eu vou fazer aqui na cor vermelha essa reta, olha só. Vou até fazer uma semi-reta, na verdade, com origem em si, para ficar mais tranquilo. Então, tá aqui, ó, fizemos a nossa semi-reta. E o que é que nós vamos fazer agora? Vamos pegar o nosso compasso, colocar em C, definir um tamanho de tal maneira que essa semi-reta que eu acabei de fazer aqui, ela consiga ser dividida em pelo menos 5 pedaços iguais. Então, vamos aqui, ó, diminuir. Eu posso diminuir quanto eu quiser? Posso, desde que eu consiga, né, de certa forma, aqui considerar de que será possível dividir esse segmento em 5 partes iguais ao raio dessa circunferência, né, a abertura do compasso que eu estou trabalhando. Então, vou fazer aqui nessa cor laranja, tá bom? Olha só, fiz a primeira marcação, coloco o ponto, né, a ponta seca nesse novo ponto, faço outra marcação, a ponta seca aqui, faço outra marcação, já temos aí 3 segmentos congruentes. Venho aqui, ó, com a ponta seca de novo, 4 e aqui mais um, 5. Tá bom? Olha só. Aqui vamos chamar, sei lá, de ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e ponto 5. Temos 5 pontos aqui e esses 5 pontos dividiu aqui, né? Com esses 5 pontos nós temos aqui 5 segmentos congruentes. Qual é a ideia agora? A ideia agora é traçar um segmento de reta que tenha, olha só, como extremidades o ponto D, que é a outra extremidade do segmento, e esse ponto 5 que nós construímos. Então, traçamos aqui esse segmento, nem esse segmento, podia ser uma reta mesmo, tá? Então, temos aí a reta. E aí, qual é a ideia? A ideia agora é traçar retas paralelas a essa primeira reta verde que nós desenhamos, que passe pelo ponto 4, pelo ponto 3, pelo ponto 2 e pelo ponto 1. E aí, pelo teorema de Tales, fica justificado que a reta CD será dividida também em 5 pedaços congruentes. Então, vamos aqui, olha só. Coloco aqui em 4, traço a primeira reta paralela, venho aqui, ó, em 3, traço uma outra reta paralela, venho em 2 aqui, traço outra reta, venho aqui em 1 e traço outra reta. O interessante aqui é que esse tamanho aqui, que CD, né, foi dividido aqui em 5 pedaços iguais, esses tamanhos aqui, eles independem do tamanho que você escolhe aqui para a semi-reta C1 ou C2, enfim, né, essa semi-reta vermelha. Então, isso é bastante interessante. E aí, qual é a ideia agora? A ideia é verificarmos se de fato CD foi dividido em 5 pedaços iguais. É claro que, como eu já falei para vocês, o teorema de Tales é suficiente aí
para que possamos acreditar que isso acontece. Mas como ainda estamos na parte elementar, vamos assim dizer, das construções, vamos verificar usando o nosso compasso. Então, a ideia é que tenham o mesmo raio, né? Então, ó, construímos aqui, abrimos o compasso com a ponta seca em C. Vamos marcar esses pontos aqui. Foi até o 5 aqui, vamos continuar aqui, ó. 6, 7, 8, 9 e ali o D. Vamos agora pegar e vamos lá, ó. Com a ponta seca em C, ele passa por 6. Com a ponta seca em 6, ele passa pelo 7. Com a ponta seca em 7, passa por 8. Com a ponta seca em 8, passa pelo 9. E com a ponta seca no 9, ele passa pelo D. Então, de fato, nós temos 5 segmentos congruentes. O segmento C6, 67, 78, 89 e 9D. E aí nós podemos agora verificar a nossa primeira construção do ponto médio, que de fato, né, esse pontinho aqui, ele é o ponto médio. Como? Fazendo o que nós fizemos aqui de maneira semelhante com o segmento EF. Vamos vir aqui, ó, pegar a nossa régua, vamos colocar aqui uma extremidade em E, tá bom? Olha só, trazer esse pontinho para cá, coloca em E, e nós traçamos essa reta auxiliar aqui na cor vermelha. E aí, qual a ideia? A ideia aqui é encontrar uma abertura que divida essa reta vermelha aqui, tenha nela pelo menos 2 pedaços ou 2 segmentos congruentes. Então, vamos aqui, ó, abrir o compasso com extremidade, com a ponta seca em E, e podemos abrir o tamanho que for, desde que eu consiga perceber que eu vou ter 2 raios, consiga 2 raios aqui nesse segmento vermelho. E aí eu posso ter essa abertura, inclusive, aqui, ó. Vamos aqui marcar esses pontos com a cor laranja. Venho aqui, ó, coloco a ponta seca no ponto descoberto e venho aqui, ó. Pronto. Criamos 2 pontos. Criamos aqui o ponto 10 e o ponto 11. E aí, qual é a ideia aqui agora? Do mesmo jeito que nós fizemos aqui com o segmento CD. Vamos pegar aqui a régua, colocar que ela passe pelo ponto 11 e passe pelo ponto F. Olha só, pelo ponto 11 e pelo ponto F. Observa que ela está passando aí por 11F. E aí vamos traçar uma reta paralela a essa primeira reta dada, mas que passe agora pelo ponto 10. Tá bom? E aí fazemos isso, ó. Você observa aqui que nós encontramos um pontinho, tá? Vou colocar esse pontinho aqui nessa cor meio rosa, tá bom? Esse pontinho aqui, ó. O que nós queremos verificar é se essa nossa primeira construção de fato nos dá o ponto médio. Então vamos agora fazer a construção do ponto médio tal qual fizemos inicialmente. Só para verificar se de fato esse ponto aqui vai ser o nosso ponto médio. Olha só. Eu posso vir aqui, né, e fazer o seguinte, ó, com a abertura do compasso, faço um arco em cima, um arco embaixo. Opa, tem que ter a mesma abertura agora, ó. Venho aqui no ponto F e vou fazer também aqui as interseções dos arcos. Faço uma interseção em cima, uma interseção embaixo, chamo aqui a régua e aí observa aqui, ó, a régua colocada exatamente nos pontos que nós encontramos as interseções, essa reta vai passar exatamente pelo ponto que nós descobrimos aqui, né? Então, esse ponto aqui, com certeza, é o nosso ponto médio do segmento EF. Então, pessoal, espero que tenham compreendido essa aula, que tenham gostado. E aí, na próxima aula, veremos construção de ângulos usando apenas régua e compasso.